Um outro destaque, em retaliação ao Supremo Tribunal Federal, a Comissão Mista de Orçamento da Câmara rejeitou uma MP, medida provisória que liberava um crédito extraordinário de 1,3 bilhão de reais para o Poder Judiciário. Essa ação ocorreu horas depois da Corte suspender o pagamento das emendas parlamentares que não tenham transparência. Essa verba, inclusive, atendia a uma decisão do Tribunal de Contas da União, mas os parlamentares alegam que a rejeição aconteceu pois a medida não cumpriu os preceitos legais. O presidente da Câmara, Arthur Lira, convocou uma sessão para hoje. A expectativa é que os deputados mantenham essa negativa. Você, Cristiano Beraldo, aqui se faz, aqui se paga? Coincidências não existem, né? Não, Caniato. Transparência tem que ser exigido de todo mundo. Se não tem transparência, né, no gasto do judiciário, não pode liberar. Afinal de contas, existe transparência nesses super, mega, hiper salários pagos a alguns magistrados? Existe transparência no gasto de mais de 120 bilhões de reais que custa o judiciário brasileiro? Aliás, vamos olhar do que se ocupa o judiciário brasileiro. Vamos olhar o percentual de causas, por exemplo, tributárias, que é a vasta maioria das causas que tramitam pelo judiciário brasileiro. Por que essas causas existem? Porque existe um órgão no governo federal chamado Receita Federal que atua contra o contribuinte e obriga o contribuinte a recorrer ao judiciário brasileiro. Ele paga a conta de toda a incompetência do poder público e depois tem que lidar com o judiciário que lhe custa 120 bilhões de reais por ano, por décadas, até ver o seu direito reconhecido. Quando consegue ganhar, recebe dinheiro? Não, recebe um precatório. E aí aguarde, meu amigo, deixe de herança, porque você não vai ver esse dinheiro. Então, está na hora da gente começar a discutir a lógica no Brasil, porque esse país perdeu a lógica há muito tempo. É muito cômodo ficar apontando o dedo, ficar acusando, ficar criando caso para os outros, quando, na verdade, quando você olha para dentro da casa dessas pessoas, você está vendo que ali se faz muita coisa que não conta com os mesmos conceitos que eles cobram dos outros. Então, vamos trabalhar no ponto da isonomia. Todo mundo tem que ser igual. Se há equilíbrio, exigência de equilíbrio e transparência de um, tem que ter prática de equilíbrio e transparência do outro também. Afinal de contas, a gente está aqui para pagar a conta, mas que pelo menos seja uma conta que a gente consiga entender o motivo e para onde esse dinheiro está indo. Pois é, mas se não houvesse a suspensão das emendas, né, Mota? Será que esse bloqueio teria acontecido? É sempre a pergunta que a gente precisa fazer. Você, Mota? Caniato, eu queria que essa notícia não existisse, mas já que existe, ela mostra uma situação curiosa, né? Nós temos visto no Brasil exemplos daquilo que a gente chama de ativismo judicial. O que é ativismo judicial? São situações em que decisões judiciais entram em áreas que são de competência exclusiva de outros poderes, como o executivo e o legislativo. Não é exatamente uma novidade no Brasil. Isso já acontece há muito tempo. A gente já viu há muito tempo que, por exemplo, decisões judiciais que obrigam o executivo a fazer determinada despesa. Mas a decisão de gastar ou não uma determinada verba é do executivo. Enfim, hoje essas decisões judiciais entram de forma assim avassaladora em áreas que são de competência do executivo ou do legislativo. E aí a gente está vendo neste exemplo como é que essa bagunça pode ficar. O que acontece é que o executivo e o legislativo podem influir em recursos que são necessários para que o judiciário funcione. E aí, como é que resolve essa bagunça? Bom, resolve-se mantendo o equilíbrio entre os poderes. Quando esse equilíbrio é quebrado, tudo se complica. Eu sei que muita gente tem dificuldade de entender ativismo judicial. Tem brasileiro que acha assim, está errado esse negócio, alguém tem que resolver. O executivo, que é responsável, não resolve, então a justiça vai lá e resolve. O Congresso, que é o responsável, não resolve, então a justiça tem que ir lá e resolve.
Agora imaginem o seguinte, existe uma reclamação generalizada que a justiça no Brasil é lenta, não é isso? A gente escuta isso muito. Imaginem vocês que o Congresso amanhã resolve fazer o seguinte, requisita ao Judiciário que envie para o Congresso 10 mil processos judiciais que estão parados na Justiça. E cada um dos senadores, cada um dos deputados, com o seu gabinete, vai julgar alguns desses processos. Vocês não acham isso uma boa ideia? Dar mais celeridade à Justiça? O que vocês acham se o prazo médio de processos na Justiça caísse pela metade? Porque agora o Congresso está julgando os processos. Ué, pela mesma lógica, todo mundo tem que gostar dessa ideia, mas a ideia é absurda, porque não é papel dos congressistas julgar um processo judicial. Então, é essa mesma lógica que a gente tem que usar para o ativismo judicial. Certas funções, certas missões são responsabilidade exclusiva do Poder Executivo ou do Poder Legislativo. Essas missões, se elas não forem executadas, sabe o que o país precisa fazer? Nas próximas eleições, elege outro pessoal para o Executivo. Nas próximas eleições, elejam congressistas melhores. Agora, se vocês entregam ao Judiciário as missões que são do Executivo e do Legislativo, vocês sabem qual é a consequência disso? Em breve, o nosso voto não vai valer mais nada, porque o Executivo e o Legislativo vão ser absolutamente desnecessários. Pessoas que não tiveram nenhum voto vão decidir tudo pela gente. Dávila, até na esteira do que disse o Mota, nessa reflexão importante, quais são as consequências, o que a gente pode observar, talvez, nos próximos meses, dessa relação tumultuada entre Congresso Nacional e Suprema Corte Brasileiro, ou Poder Judiciário, decorrente, claro, do que se chama de ativismo judicial ou da invasão entre as atribuições desses dois poderes. O que mais pode acontecer? Olha, Canhato, quando se trata de dinheiro público, esse confronto entre o judiciário e o legislativo, quando o corporativismo da justiça briga com o corporativismo do Congresso, sabe quem ganha? A população. É a única hora que ganhamos. Porque essa emenda de 1,3 bilhão é um absurdo, é uma imoralidade. Imagina só, o Tribunal de Contas da União permite que gaste, além do orçamento, que não está especificado no orçamento, 1,3 bilhão para pagar despesas retroativas de gastos pessoais dos juízes. É uma imoralidade absoluta. Primeira coisa, toda despesa pública tem de estar no orçamento da nação. Como é que tem despesa? Tem na sua casa despesa extra-orçamento? Você tem um orçamento na sua casa? Fala, não, mas tem uma despesa extra-orçamento. Bom, mas de onde é que sai o dinheiro? É isso aqui o ponto. A imoralidade. O Tribunal de Contas da União deu luz verde para se gastar 1,3 bilhão a mais para pagar despesas pessoais do judiciário. E o que agora o Congresso está fazendo? Vetando. Mas está vetando não é por causa da imoralidade dessa medida ou porque essa medida dificulta ainda mais o esforço de equilibrarmos as contas públicas. Não, está vetando porque está brigando com o judiciário por causa das emendas impositivas que agora foram declaradas inconstitucionais e criou ali um impasse com o Congresso. Mas veja só, o contribuinte só ganha, ele só é levado em conta quando há uma briga dessas facções do judiciário com o legislativo. É uma coisa inacreditável. Ninguém está lá defendendo o cidadão. O cidadão que não aguenta mais pagar imposto. Pagamos a carga tributária mais alta entre os países emergentes. Para quê? Para sustentar o judiciário mais caro do mundo, que consome 1,6% do PIB. Para sustentar o segundo congresso mais caro do mundo. É para isso que nós pagamos impostos? Não, nós pagamos impostos para melhorar a qualidade do serviço público e não para ficar pagando o segundo judiciário, o segundo congresso mais caro do mundo e o judiciário mais caro do mundo. Então, isso mostra a imoralidade. Imoralidade porque um poder só reage contra o outro quando mexe no seu bolso. E aí
é a única hora que o contribuinte brasileiro tem chance de, pelo menos nesse caso, pagar menos imposto. Agora, Beraldo, quando a gente observa um cenário de embate permanente entre dois poderes, e eu questiono quais podem ser as consequências de um cenário de engalfinhamento entre Supremo Tribunal Federal e Poder Legislativo, você vislumbra uma reação também por parte da sociedade, do eleitor, fortalecendo o Senado Federal para que o Senado, lá na frente, tome algum tipo de decisão em relação a algumas figuras, talvez, que integrem a Suprema Corte? Tem uma música que chama Sonho Meu, né, Caniato? Eu não sei a letra, mas é mais ou menos isso, é o sonho meu, sonho que não se torna realidade. Porque essa disputa é do sujo com o mal lavado. A gente está aqui falando do judiciário, que tem um custo enorme, com viagens, com congressos, com jatinho da FAB, com seguranças e carros e assessores e tudo. Só que a gente está falando de um Congresso que está entregando para a sociedade brasileira uma reforma tributária que vai colocar no nosso colo a maior alíquota de IVA do mundo e vai dar benefício para os amigos do poder. Não há um pensamento grandioso para o Brasil, não há um pensamento de uma engrenagem azeitada que facilite a geração de riqueza, a criação de emprego. Eles estão pensando no interesse deles, eles estão pensando no bolso, na próxima eleição. É isso que eles estão pensando, é agradar os empresários que depois vão ajudar, vão retribuir. Então, quando você olha do ponto de vista moral, existe qualidade nesse debate? Não, não existe. Eu não vejo ninguém interessado em defender os interesses da população brasileira. Aliás, faço ressalvas ao Congresso, existem alguns parlamentares, sim, que estão ali numa luta diária, mas são minoria. São minoria. Então, não adianta a gente se iludir. Os grandes caciques desse jogo, eles não estão ali preocupados com o interesse da população, como é que a população vai sentir, será que a população quer que esse dinheiro seja investido em viagens de primeira classe mundo afora, em gasolina para o jatinho da FAB, ou será que a população quer que seja investido em mais policiais, em mais armamentos? Então, essa pergunta ninguém faz. Atuação efetiva para atender aos anseios verdadeiros da sociedade, ninguém faz. O que a gente vê é bancada do MST, é bancada que defende bandido, delegado Palumbo, que participa conosco aqui tantas vezes e reforça isso, que não consegue fazer avançar matérias que produzam penas mais duras para bandidos, que acabem com essa festa de audiência de custódia, esse ambiente do judiciário tão leniente com o criminoso. Isso a gente não consegue ver avançar. Agora, quando falou de dinheiro, Caniato, aí é todo mundo leão, todo mundo leão. Para combater vagabundo é tigrinho, mas para poder defender as suas mordomias, aí tá todo mundo lá falando alto. Então, enfim, como é que a gente vai respeitar uma dinâmica dessa?